Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? E vamos para o relato de hoje, que é este: sonho premonitório da minha mãe e a minha história. Vamos ver do que se trata. Olá, Ani Assombrados, tudo bem com vocês? Bom, já sei como funciona tudo aqui, então meu nome é Fulana. Nem acredito que eu tô escrevendo isso. Conheci o canal Assombrado por acaso, assistindo uns vídeos no Facebook, quando ouvi o primeiro relato de Maledite e não consegui mais parar de ouvir os relatos. Eu assisto agora pelo YouTube todos os dias. Muito obrigada. Bom, eu moro em Goiânia, Goiás, nascida e criada aqui, estou com 40 anos, uma filha de 19 e sou viúva há 17 anos. Nossa! Se houver nomes, vão estar trocados. Muito obrigada. Bom, o relato tem a ver com um sonho que a minha mãe teve por anos, até que ela viveu o que sonhava. Essa parte do relato, a partir daqui, será dito com as palavras dela. Ok, então agora é a mãe dela contando, é isso? O sonho teve início por volta de 1996, quando nos mudamos para uma nova casa. No início, sonhava muitas vezes o mesmo sonho. Depois, com o decorrer dos anos, foi ficando mais distante um sonho do outro. E quando eu sonhava, é a mãe dela contando, e quando eu sonhava, dentro do sonho eu já sabia que era o mesmo sonho. Durante os episódios do sonho, eu voltei a estudar. Foi quando eu optei por fazer o curso de enfermagem, pois eu achava que um dia eu podia viver aquela situação do sonho e então eu poderia ajudar pessoas feridas. Eu contava esse sonho para muita gente, porque para mim aquilo iria se materializar. Então, a minha mãe, minha sogra, meu esposo e até os meus filhos devem ter ouvido eu contar esse sonho. Era assim. Eu chegava num lugar com muita grama verde e havia muitas pessoas ao redor assistindo e eu ficava sem entender nada. Eu via um ônibus com posição contrária ao que deveria estar. Eu vi um ônibus com posição contrária ao que deveria estar, acredito. E havia muitos carros no local e eu não entendia nada, mas eu gritava muito e ninguém falava nada. Então, quando eu acordava, eu ficava aliviada por ver que havia sido um sonho. E com o tempo eu me acostumei com esse sonho. No ano de 2002, a minha filha conheceu seu esposo e logo engravidou. E com 3 meses de namoro, gravidez e noivado, eles se casaram. Por volta do ano de 2004, eu percebi que os sonhos pararam. Em maio de 2006, a minha filha, o meu genro e a minha neta sofreram um acidente de trânsito, onde o meu genro veio a falecer, ainda no local. Quando eu estava chegando no local do acidente, me lembrei do sonho, pois tudo o que eu vi era o que acontecia no sonho. Então eu acredito que tive uma premonição, mas nunca soube com quem. O acidente foi uma colisão da moto em que estavam com um ônibus. O ônibus bateu neles, a moto girou e os 3 foram jogados e caíram como um triângulo, um em cada canto. E o meu genro, infelizmente, veio a óbito ainda no local. Minha filha e minha neta levadas para o hospital em estado grave, mas conscientes. Quando o acidente aconteceu, na hora que eu cheguei lá, me lembrei do cenário do meu sonho e falei para o meu filho que era o sonho que eu tinha. Só aí me dei conta que já tinha um tempo que eu não sonhava e, analisando, vi que um tempo depois do início do namoro da minha filha com aquele rapaz, eu não sonhei mais. Tinha então pouco mais de 2 anos que o sonho não acontecia. Esse era o sonho premonitório que acredito que a minha mãe tinha. Então agora é a moça de novo falando com a gente aqui. Então esse era o sonho premonitório que acredito que a minha mãe tinha. Agora sou a fulana de novo aqui, que vou dar continuidade daqui pra frente.
Eu vou contar o que aconteceu comigo depois do ocorrido, pois houve algumas coisas que considero como sobrenatural enquanto estávamos no hospital. Eu acordei ainda no local, mas não entendi o que estava acontecendo, até que vi o rosto de alguém conhecido. Uma mulher da igreja que eu frequentava na época. A mesma me disse, quando acordei, que havíamos sofrido um acidente, mas que todos estavam bem. Eu acreditei, pois eu estava viva, então ouvi o chorinho da minha filha, que na época ia completar 3 aninhos. E perguntei pelo meu esposo, e ela disse que ele estava bem e que já tinha alguém com ele. Eu fiquei assim entre apagões e acordando, mas de acordo com as pessoas, eu sempre estava com os olhos abertos, mas o choque me fazia apagar e não ver o que acontecia. Então, assim, são fragmentos de lembranças que eu tenho até chegar ao hospital. Já no hospital, eu perguntava pelo meu esposo, mas me disseram que ele havia sido levado para um outro hospital e que estava sendo cuidado. Mas eu não entendia por que outro local. Se eu e minha filha estávamos num hospital de referência para traumas, por que ele tinha que ir para outro? Ele havia falecido no local, mas eu ainda não sabia. Dentro do hospital, em um dado momento, colocaram a minha maca ao lado da minha filha. E quando olhei para ela, ela virou o rosto e entendi que eu não estava tão bem assim. Porque quando eu olhei para ela, ela virou o rosto, tipo, para não ver, eu acho, o rosto da mãe. E aí eu entendi que eu não estava tão bem assim. E passado algumas horas, me levaram para o centro cirúrgico, pois foi identificado que eu estava com uma fratura no quadril e havia tido uma fratura exposta na perna do lado direito. A fratura do quadril precisava estabilizar para não perfurar a bexiga. Bom, passei pela cirurgia e acordei no dia seguinte na sala de pós-operatório. Enquanto ainda estava no hospital, eu pedia para saber do meu esposo, mas ninguém sabia me dar notícias, pois... Olha aqui um pernilongo! Ai, que matando pernilongo. Não sei nem se... Não sei se eu matei ou se ele sumiu. Foi bastante além. Continuando aqui. Ninguém sabia me dar notícias, pois a área de psicologia solicitou que não fosse me relatado nada sobre o acidente e nem dizer que o meu esposo havia falecido, pois haviam feito a cirurgia na perna e eu ainda teria que passar por outra cirurgia no quadril, porque a cirurgia feita na perna auxiliaria a espera pela cirurgia no quadril. Bom, o acidente aconteceu em um sábado, dia 13 de maio de 2006, véspera do Dia das Mães, e somente na segunda-feira, dia 15 de maio, que a minha mãe, por insistência minha de ter notícias do meu esposo, não aguentou a dor e me contou sobre o falecimento dele. Estávamos no horário de visita e eu dei um grito dizendo não, que ecoou pelo corredor do hospital. E uma amiga que estava me visitando saiu do quarto para chorar, porque não suportou ver a minha dor. Naquela mesma semana, na quarta-feira, um anjo, ortopedista de quadril, fechou seu consultório e foi fazer a minha outra cirurgia, pois a minha filha havia sido transferida para um outro hospital e, em decorrência do trauma, optaram por me passar na frente de outros pacientes para que eu pudesse estar junto da minha família. A essa altura, familiares e amigos estavam se revezando entre o hospital que eu estava e o hospital que a minha filha estava. Feita a cirurgia, 2 dias depois eu fui para o mesmo hospital que a minha filha estava e lá minha mãe me relatou alguns acontecimentos de quando estavam esperando por notícias minhas depois da cirurgia e do enterro do meu esposo. Ela disse que quando eu entrei para o centro cirúrgico, quem estava no hospital sentaram ali em uma grama que ficava de frente para a porta da entrada de emergência e minha mãe viu o espírito do meu esposo sentar ao lado dela. Triste, e parecia que estava acompanhando tudo para ver o que aconteceria. Ela disse que fechou os olhos, conversou com Deus e quando abriu os olhos já não o viu mais. Quando ela teve notícias positivas sobre a minha cirurgia, ela conseguiu uma carona para levá-la à cidade onde meu esposo seria enterrado.
No trajeto, eles erraram a entrada para a cidade e se perderam por quase 100 quilômetros. Então, quando conseguiram chegar na cidade, a família já estava no cemitério para o enterro. Minha mãe disse que ficou muito surpresa com a quantidade de pessoas que viu naquele enterro, pois ele havia se mudado da cidade há alguns anos, mas era lá que ele havia crescido. Ela contou que quando chegou, uma cunhada dele, esposa do irmão dele, disse a ela que o meu esposo estava com um dos olhos meio aberto e que teriam tentado fechar, mas não conseguiram. Então, antes do caixão ser fechado para ser enterrado, ela pediu licença para se despedir dele. Minha mãe então se aproximou do caixão, colocou a mão na testa dele e começou a dizer: Fulano, fique tranquilo, as meninas estão bem. A fulana passou pela cirurgia e está se recuperando bem. Ela é forte, vai conseguir. E a nossa pequena será muito bem cuidada e amada. Você sabe que vai. Então não se preocupe. Pode descansar e ficar em paz, pois sei que você sempre estará do lado delas. Aí ela foi falando e descendo a mão pelo rosto dele para fechar os seus olhos. Quando ela terminou, ele ficou com o olho fechado. Ela chorou muito, disse que o teve como filho e que sabia que ele estaria em um ótimo lugar. Sempre que eu falo sobre isso, eu fico com os olhos marejados, porque ele estava esperando por notícias da mesma forma como ele queria quando esteve no hospital. Como? Porque ele estava esperando por notícias da mesma forma como ele queria quando estava no hospital. Como eu queria, não é? Quando esteve no hospital. Bom, 14 dias no hospital e fomos para casa. Minha filha havia sofrido uma fratura interna de fêmur e ficaria por 2 meses imobilizada da cintura para baixo. Você até deve saber como é essa imobilização, pois é da área da saúde. É colocado gesso e um pedaço de cabo com gesso também entre uma perna e outra para manter o afastamento e não atrapalhar a cicatrização óssea. Bom, o tempo foi passando, fiz uma outra cirurgia para correção do osso da perna, pois a primeira foi somente para imobilizar, para cicatrizar os ferimentos e desinchar. Passei por fisioterapia, acompanhamento psicológico para aceitar a morte dele, pois eu não havia visto e nem me despedido. A minha filha também teve que passar por acompanhamentos, até que em 2015, eu, com uma depressão profunda depois de um término de relacionamento que tentei ter depois da viuvez, conheci um pai de santo do candomblé. E o mesmo, no jogo de búzios, revelou que havia sido feito um trabalho de morte para mim por uma ex de um namorado que tive quando eu tinha entre 17 e 19 anos. Sim, houve uma maledite também, que não aceitava a separação do marido, e por ele estar com uma moça 11 anos mais nova que ele, ela fez esse trabalho que seria para nos separar, mas se não obtivesse sucesso, que fosse para matar. Era para eu ter morrido naquele acidente. Eu só não morri porque eu sempre tive a proteção do Exu, Senhor Tranca-Rua das Almas, e minha pombagira Maria Padilha das Almas, que me protegeu, e a minha filha também. Que depois foi revelado que quando aconteceu o acidente, ela havia sido levada nos braços pela minha avó paterna, que havia falecido em 2001, que nesse caso estava evoluída e era agora uma preta velha em nossa vida. Eu digo que até hoje ela está comigo, pois eu sou nascida no dia do aniversário dela, e devido à proteção dessa preta velha, ela não havia sofrido trauma pior. Em 2016, o Senhor Tranca-Rua me deu a possibilidade de me despedir do meu esposo. Ele permitiu que o meu falecido esposo viesse em terra e tomasse o seu corpo, para que eu pudesse me despedir, me desculpar e conseguir seguir a minha vida. Foi um momento lindo, mágico, nunca esqueci daquele momento. Ele se foi e me deixou aqui, mas ele me salvou. Ele se pôs no meu lugar para que eu continuasse aqui e pudesse dar continuidade no que ainda preciso terminar em vida. Hoje ainda não me casei de novo, e nesse tempo todo, viúva,
tive um relacionamento que durou 6 anos e um namoro de 11 meses, que infelizmente não deram certo. Mas eu sou vista como o espelho de luta e coragem por muitas pessoas que me conhecem e sabem da minha história, pois ficar viúva aos 23 anos e ainda com uma filha de quase 3 anos e com sequelas de um acidente trágico não foi fácil. Mas não é impossível. Tive o meu suporte dos meus pais, irmão, cunhada, tios, tias e grandes amigos. Meu esposo morreu com 22 anos. Eu era 11 meses mais velha que ele. Me iniciei no candomblé em 2017, sou filha de Iemanjá e sou extremamente orgulhosa disso, pois estou muito feliz por ter me conectado a Deus através dos orixás. Nunca fiz trabalhos para ninguém e nunca farei, pois tenho pavor disso. Eu rezo para mim, para amigos e família. Sempre acendo uma vela e faço a comida do meu santo, e assim me conecto a Deus e a minha espiritualidade. Bom, essa é a minha história, com o sonho premonitório da minha mãe. Vivo bem hoje, trabalho, me formei em administração, mas trabalho em área administrativa que não é de especialização da área de formação, mas estou amando o que faço. E é isso, espero que não tenha ficado confuso, pois eu demorei para escrever, usei o corretor do Word, ficou grande, mas eu precisava relatar tudo isso para os assombrados. Que todos fiquem com Deus, que sua família seja sempre abençoada e protegida. E assombrados, não deixem de dar o like e visitar a loja assombrada. Eu já visitei, mas não comprei ainda, mas eu vou comprar. Beijos, um beijo para você, muito obrigada. E, gente, olha só o tempo que a mãe dela teve o sonho. Gente, olha como meu olho ainda tá vermelho. Tá combinando com a camiseta. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu preciso. Eu ia no otorrino, mas agora a cabeça deu uma melhorada, porque tava uma zonzeira. Sabe, parece que nunca saía de dentro da piscina, assim, a cabeça, o ouvido. Mas agora melhorou. Mas agora meu olho não... tá vermelho. Agora acho que eu vou no oftalmologista. Bom, voltando aqui. O tempo que a mãe dela teve aqui, esse sonho, mesmo sonho, sem entender direito, começou até a ficar habituada com o sonho. É quando ela parou de ter o sonho por um tempo, a coisa aconteceu. E ela viu ali o que ela via no sonho. E aí pôde entender, né? Por que era. Eu só não entendo por que a gente fica tendo uns sonhos, né? Que as pessoas que têm esses sonhos premonitórios ficam tendo esses sonhos, né? Uma mensagem, um aviso, mas a gente não sabe, não entende direito, né? Só vai entender depois do que acontece. E por quê? É o que eu falo, às vezes eu acho que esses sonhos premonitórios não tem um motivo, algo assim, ó, estou te avisando para você fazer alguma coisa. Não é algo muito consciente, enviado para você, mas é uma anteninha que capta alguma coisa do futuro aí. Não sei, talvez pela intensidade da situação, porque geralmente são coisas ruins, tragédias, né? Geralmente as pessoas que eu vejo aqui são premonições de acidentes, de grandes acidentes, de tragédias, né? É lógico, tem alguns também que são de coisas boas, como gravidez, alguma coisa assim, mas geralmente são de coisas impactantes e não muito boas. Então, será que pelo peso da situação, algumas pessoas conseguem captar isso do futuro? Mas algo assim que simplesmente, como eu falo, como se a gente tivesse uma anteninha e de repente isso vem para a pessoa. E aí, não sei, talvez sem nenhum motivo muito, sabe? Só vem. Uma imagem que vem. Não que alguma coisa esteja ali. Olha, estou te mostrando isso, que é para você fazer alguma coisa. Não. É o que eu penso às vezes de um sonho premonitório, ou sonhos premonitórios. Não sei. Bom, esse foi o relato de hoje. Depois, né, tudo que aconteceu com ela, né, do marido dela. Eu já ouvi isso também, de que
a pessoa não fecha o olho. Diz que quando ela não consegue fechar o olho no caixão é porque tá faltando alguma coisa, ela não tá em paz ainda. Às vezes é algum parente que precisa chegar no local, né, pra pessoa ficar em paz, parece, ou alguma coisa que ela precisa ouvir pra ir em paz. Isso tem história, ó, que minha avó contava, histórias que a gente lê aqui no canal. Você, às vezes, pode saber de uma dessas histórias também, desse sentido. Bom, e esse foi o relato de hoje, pessoal. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Se tiver uma história, conta pra gente, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.